Esporte e Lazer e Departamento de Saúde, bem como o apoio de diversos empresários patrocinadores. Ao todo participaram desta segunda etapa 240 atletas, reunindo assim 20 cidades, 7 barras, Juquiá, Registro, Ilha Comprida, Pariquera-Açu, Eldorado, Miracatu, Apiaí, Mogi das Cruzes, Peruíbe, Iguape, Jacupiranga, Cajati, São Paulo, Rancharia, Praia Grande, São Caetano do Sul, Itanhaém, Cananéia e Mongaguá. No total, mais de 500 pessoas prestigiaram todo o evento, que contou também com a presença de Robson Ribeiro Dias, que competiu profissionalmente no ciclismo por 17 anos. Em sua carreira, conquistou 27 títulos brasileiros de pista e em diversas categorias. Também participou de Pan-Americano em Guadalajara e Mar del Plata, volta da Turquia e volta do Uruguai, dentre outras competições, sendo ele campeão na categoria Elite Masculino neste circuito. É válido ressaltar e cabe a nosso agradecimento e parabenização ao organizador do evento, pois o município necessita de pessoas dispostas a investir no potencial turístico e, nesta ocasião, a equipe promotora do evento viu na região um enorme potencial para o desenvolvimento desta modalidade esportiva, que é mountain bike, visando assim a divulgação do município, das trilhas e o desenvolvimento do turismo ecológico e do comércio local, onde aconteceu o evento. Solicito ainda que cópias dessa moção de aplausos sejam enviadas ao excelentíssimo senhor prefeito de Pariquera-Açu, José Carlos Silva Pinto, ao ilustríssimo senhor diretor executivo da Divisão de Esporte e Lazer, Walter Tavares Raquel, e ao ilustríssimo senhor diretor do Departamento de Saúde, William Rodrigo Virgínio de Souza, para que tomem ciência desta singela homenagem desta Casa de Leis. Plenário vereador Ivo Zanella, 9 de maio de 2017. Assina a vereadora Tereza dos Santos. Conforme a sugestão desta presidência e aprovação do plenário, a moção está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A moção número 9/2017 está aprovada por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar na pauta do expediente do dia, passaremos em seguida à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da redação final do projeto de resolução número 4/2017, que acrescenta os parágrafos 2º, 3º e 4º ao artigo 187 do Regimento Interno, para estabelecer o número máximo de proposituras de vereadores por sessão plenária da Câmara Municipal, de autoria dos vereadores Paulo Roberto Mendes, Mário Augusto Amaro Miranda e Tereza dos Santos. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Redação final. Projeto de resolução número 4, de 13 de fevereiro de 2017. Acrescenta os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º ao artigo 187 do Regimento Interno para estabelecer o número máximo de proposituras de vereadores por sessão plenária da Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam acrescentados os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º ao artigo 187 do Regimento Interno, conforme abaixo. Artigo 187. Parágrafo 2º. No expediente dos vereadores
serão pautadas até 2 proposituras, sujeito à deliberação do plenário em cada sessão ordinária, sendo uma individual e uma em conjunto, limitadas a 13 no total. Parágrafo 3º. Para cumprimento do princípio da publicidade, somente serão pautadas as proposituras que forem protocolizadas na Secretaria da Câmara Municipal até quinta-feira da semana que antecede a sessão ordinária, sendo que a pauta prevista no parágrafo 2º deverá obedecer à ordem de numeração de registros de protocolo de cada vereador. Parágrafo 4º. Caso haja feriado ou ponto facultativo na quinta-feira, o prazo de protocolo será antecipado para quarta-feira. Parágrafo 5º. As indicações serão lidas de forma sucinta, com indicação do proponente, número do protocolo, assunto e destinatário. Parágrafo 6º. O número de indicações a ser lido nas sessões ordinárias será proporcional ao tempo do expediente e ao número de 5 para cada vereador, desde que despachadas pelo presidente da Câmara. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 187 será renumerado como sendo parágrafo 1º. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 17 de maio de 2017. Assino os vereadores Eliel Coppe, presidente; Arnaldo Lourenço, relator; Dorival Reis, membro. A redação final do projeto de resolução número 4/2017 está em única discussão. Com a palavra o nobre vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa mais uma vez, nobres colegas, público presente. Bom, nós já discutimos sobre esse projeto de resolução na sessão passada e ficou bem claro que eu sou contra esse projeto de resolução, visto que ele visa limitar aí o trabalho dos vereadores, né? Limita aí as proposituras, né? O vereador fica engessado. Eu falo isso com questões de requerimentos, principalmente, onde a gente busca informações ao executivo para a gente poder trabalhar melhor na fiscalização. Então, quero deixar claro que eu sou contra esse projeto de resolução. E eu até gostaria de destacar o seguinte. Também deixei claro que todas as vias a ser percorridas para que esse projeto de resolução não tivesse efeito, eu vou caminhar. Isso fica bem claro. E eu até gostaria de deixar mais claro ainda na seguinte questão. Se um dia esse projeto de resolução, né, vier a não ter mais efeito, eu espero que todos os vereadores, principalmente aqueles que foram, né, a favor de protocolizar um requerimento somente, tanto individual quanto coletivo, que permaneça assim, mesmo se um dia essa resolução não estiver mais efeito. Até porque, se é escolhido, é porque é de acordo com o tipo de trabalho que tem e que exerce. Né? A questão de o protocolo de quinta-feira, ele é correto, está no regimento interno, mas a questão da limitação do número de propositura, não. Quero deixar claro que esse projeto de resolução visa até deixar organizado e correto, porque antigamente tinha uma portaria ao qual fazia a limitação e não era por portaria. Tem que ser qualquer coisa que vai mexer no regimento interno, tem que ser via resolução, mas mesmo por resolução você não pode ter uma limitação. Você pode ter sim a parte de protocolo, que foi mudado de quarta para quinta, isso é cabível. E a portaria naquele momento, quando eu fui presidente em exercício, eu acabei baixando a portaria. Mas eu queria deixar claro, até quando foi
levado à situação de quando eu fui presidente em exercício, que eu não consultei vereadores, né? Eu disse bem claro que presidente em exercício, ele faz o que o que ele acha que tem que fazer e correto, né? Ele faz o que tem que fazer e correto. Não precisa ter que dar satisfação para outros vereadores ou buscar sugestões. Saliento que o nosso nobre presidente, ele faz uma bela democracia aqui, né? Num ponto ao qual era tratado sobre essa propositura, ou então o presidente chamou os novos vereadores para tratar sobre isso e sobre a portaria, e quando eu fui presidente, eu baixei a portaria que eu achava que não era correta. Até porque, quando eu fui presidente, eu também fiz uma economia para essa casa, em um contrato, uma renovação de um contrato, ao qual também não pedi nenhuma sugestão e não dei nenhuma satisfação ao presidente, visto que naquele momento eu vi que a minha atitude traria um benefício para essa casa e trouxe para essa casa. Então, o presidente ele tem que ser correto e tem que ser justo. Então, fica aqui o meu posicionamento sobre esse projeto de resolução, que no meu ato de votar, pela inconstitucionalidade e também pela questão de limitar o vereador, o meu voto será desfavorável. Somente isso, presidente. A redação final do projeto de resolução número 4/2017 continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, as pessoas que nos acompanham pela web, boa noite. Eu já estou aqui nessa casa, eu vou para o 4º mandato, né? E nunca houve a necessidade de a gente fazer nada que, exceto no mandato passado, né? Até então, nos 2 primeiros mandatos meus aqui, os vereadores protocolavam aí os requerimentos que queriam, né? E a gente nunca teve uma sobrecarga de requerimento aqui. Primeiramente, eu acho que o papel do vereador, ele tem que ser sensato, ele tem que ter a política do bom relacionamento, né? Eu, pelo menos, sempre tive, exceto na fase final aí do mandato do Zilda, aí, que várias denúncias de corrupção chegaram nessa Casa de Leis aqui, e aí o vereador que é conivente com a corrupção, aí já eu acho que não é o papel nosso papel é zelar pelo dinheiro público. Então, naquele momento lá em que as denúncias chegaram aqui, de caminhão, que não trabalhava na prefeitura e recebia todo mês, conta em farmácia aí de quase 70 mil reais aí, com diversos itens fora dos padrões da necessidade da população, e sim de necessidades pessoais, aí então ficava meio complicado o vereador compactuar e ter um bom relacionamento com o prefeito. Mas agora na administração do Zé Carlos a gente vê que ele é uma pessoa bastante sensata. Tenho conversado com ele, é óbvio que ele é um administrador aí, tem sucesso na sua vida particular, e automaticamente ele tem a sua linha lá dentro da prefeitura, que a gente tem que respeitar, afinal de contas ele foi o prefeito, né? Eu fui candidato a vereador e eu tenho que saber me colocar no meu local aqui de trabalho, que é fiscalizar, conversar e tentar o melhor para a população. Agora, se eu for querer bater de frente com o prefeito, obviamente que eu não vou conseguir nada, né? O prefeito vai falar, vou ficar atendendo o vereador aí que só me dá porrada, só critica, né? Nunca recebo um elogio, como eu acabei de citar aqui, quase 20 ruas aí licitadas com recursos próprios, aí um recorde aqui no Vale do Ribeira, nenhuma cidade conseguiu fazer isso. É difícil, né, Arnaldo, a gente ajudar quem só está criticando o trabalho da gente e a gente não recebe nenhum elogio, né? Na questão das proposituras aqui, o exemplo foi dado aí quando o vereador foi presidente da casa, ele protocolou 5 requerimentos, né? Abarrotou a pauta. Se todos os vereadores tivessem colocado um requerimento, dariam 9, né? Então, ou seja, ia sobrecarregar demais a pauta. Então, eu acho que é interessante o vereador ter a política do bom relacionamento, principalmente com o executivo, que tem muitos requerimentos aqui que, você não precisa, que passam pela sua casa, que não precisa de fazer o requerimento. Basta você ir lá no setor de obras, no setor da saúde, com o William lá, na hora você, né? Até hoje, eu estive conversando com a dona Vera, da Defipa lá, o pessoal, os cadeirantes lá, eles estavam meio indignados lá com uma rampa de acessibilidade ali na João Tobias Filho, né? Mostrou a foto para mim, falou, Arnaldo, o que justifica isso aqui e tal, né? Foi convocada uma reunião
lá na prefeitura, o diretor de obras estava lá, o vice-prefeito, o GCE, eu estava ali pela prefeitura, também participei da reunião. O que acontece hoje numa obra de infraestrutura urbana com o governo, com dinheiro que vem do governo federal e do governo estadual, é obrigado você ter as rampas de acessibilidade, né, para estar de acordo com o projeto. Se não tiver as rampas de acessibilidade nas extremidades das ruas, nas esquinas, o que acontece? O projeto não é aprovado, e se por um acaso, como aconteceu ali na João Tobias Filho, a empresa vai lá e fala: prefeito, olha só, diretor de obras, aqui não dá para colocar, tem um poste de um lado e um poste de outro, mas no projeto tá que tem que fazer essa rampa. Se não fizer rampa, o que acontece? O resto do recurso não é liberado para o município, não é liberado. É um absurdo, né? Mas não é liberado. Por quê? Está no projeto, teoricamente a prefeitura está recebendo, na ideia, né, de quem fez essa lei, dos pensantes lá em cima, é de que se remova futuramente aquele poste e dê acessibilidade para os cadeirantes ou para as pessoas passarem por aquele local. Então, recentemente eu estava trabalhando lá em Caiati, fazendo uma obrinha lá, praticamente da mesma, do mesmo segmento aí, calçadas, guias e tal, e a mesma coisa, de um lado calçada, do outro lado um poste, mas o diretor de obra falou: Arnaldo, tem que fazer a rampa de acessibilidade, senão a gente não conclui o convênio, vai ter essa pendência aí, tem que fazer. Então, são absurdos, né, hoje da burocracia administrativa que nós temos aí, né, exigindo coisas que, infelizmente, não são possíveis, né, melhorar a vida da acessibilidade dos cadeirantes aí. A dona Vera estava lá, entendeu? Falou: infelizmente a gente vereador, desculpa, Vossa Excelência está dentro do tempo, tem 10 minutos, mas se atenha um pouquinho mais à questão das proposituras, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, sim, que é justamente sobre o requerimento. Não adianta a gente ficar fazendo um monte de requerimento. Eu poderia vir aqui fazer um requerimento sobre acessibilidade, é isso que eu quero dizer. É uma situação que você vai lá e você resolve em 5 minutos lá. A pessoa que queria a resposta obteve da minha pessoa, obteve do diretor de obras, do vice-prefeito, saiu contente e satisfeita com a resposta. Isso que eu quero dizer, para não prejudicar a pauta do presidente aí, como inclusive nós recebemos uma mensagem de Vossa Excelência que não era para ninguém protocolar nada essa semana passada, porque a pauta já estava cheia, né? E hoje ainda, para homenagear aí os ciclistas, eu não sei se estão aí ainda ou não, todos, né? Mas talvez alguns estejam, a gente nem pôde parabenizá-los como a vereadora fez. Por quê? Porque o tempo já estava estourado. Então eu quero dizer com tudo isso que se cada vereador fizer um requerimento por sessão, a pauta já vai estar sobrecarregada. Se a gente colocar 2, então vai sobrecarregar mais ainda, entendeu? Então eu acho que a gente está fazendo o correto. O que eu só quero dizer é que na questão de requerimentos aí, moções ao prefeito, a gente tem que ser humilde, baixar a cabeça e ter o bom diálogo, porque se não tiver o bom diálogo, a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca. A gente vai, né, querer remar sempre contra a correnteza e não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que eu tô falando dessas situações aí, que eu, como vereador, consigo resolver muitas situações hoje, diretamente com o prefeito, diretamente com o Ilha da Saúde. É um cara, para mim, nota 10 ali, porque eu ligo para ele, preciso de alguma coisa, não preciso fazer um requerimento. Eu tenho um canal direto com ele, como com o Paulo, hoje que está lá no departamento de obras, né? Diretor de obras, tinha com o Ed Sacabani. Então, jogo bola junto com ele. Então, ou seja, a gente, nessa vida aqui dentro de Pariquera, a gente sempre tem bons laços de amizade com as pessoas boas. Agora, como eu disse, na gestão passada, infelizmente, com a corrupção eu não compactuei e não compactuo. Obrigado, presidente. A redação final do projeto de resolução número 4/2017 continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Eliel Coppe. Boa noite, senhor presidente, colegas, público presente. Fazemos parte aqui da comissão, assinamos, obviamente, mas assim, a minha posição ainda é contrária a apenas 2 proposituras. Estou falando de mim, né? Minha posição, no mínimo, 3. Por quê? Não é sempre que a gente apresenta. Eu mesmo, essa semana, não apresentei nenhuma. Mas pode haver ocasião que haja uma necessidade maior, né?
e você fica privado. A ideia, como eu disse aqui, não é acarretar o executivo, não é essa a minha visão, mas no mínimo 3, na minha visão, nós deveríamos ter, né? Como eu disse aqui, não é sempre que a gente apresenta. A questão da ilimitada, a gente entende que às vezes pode criar essas dificuldades, mas sempre respeitando aqui entre nós a compreensão. Mas eu vejo assim, nem todos apresentam, nem sempre. Eu sou uma pessoa que nem sempre apresento aqui proposituras, mas pode haver ocasião que eu tenha necessidade de apresentar mais do que uma e não posso. Então, na minha visão, eu quis levar para um ponto de equilíbrio, não aqui embaixo e nem lá em cima, um ponto de equilíbrio. Essa é a minha visão. Por isso eu mantenho a minha posição contrária a apenas 2 proposituras, uma individual e uma coletiva. Então eu acho que é muito pouco. Por essa razão, ainda era limitado. Eu acho que seria, na minha visão, como vereador, talvez ideal para nós, né? Volto a repetir, não é sempre que a gente apresenta proposituras ou requerimentos. E, independente de qualquer coisa, é necessário. Tem informações, tem questões que precisam ser feitas através de requerimentos, não só a questão executiva. Veja bem, gente, como foi feito aqui para a Telefônica, para o governo do Estado, para o Consaúde, para vários lugares. E aí a gente muitas vezes fica privado. E as pessoas cobram, exigem da gente, né? E a gente vai ter que explicar, infelizmente não foi aprovado, né? E pode acontecer isso. Então, era essa a nossa visão, apenas, né, de haver aí um meio termo em favor dessa casa mesmo. Era esse o nosso objetivo. Obrigado. A redação final do projeto de resolução número 4/2017 continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Dorival Reis. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, público presente. Eu sou a favor de manter uma propositura, porque, assim, apesar de estar começando aqui, mas conversando com outros colegas, até o próprio Arnaldo mesmo, que já é o mais aí da casa, aí, como ele mesmo sempre fala, parece que não houve necessidade. E se houver necessidade de eu colocar mais uma, eu vou procurar um colega que não tenha naquele dia, né? Não se trata de uma emergência, eu acredito que numa emergência eu vou direto para o executivo, né? Nós vamos ter esse canal aberto aí, como já falei outras vezes, o colega fala também, de fazer a boa vizinhança, até porque nós somos uma família, né? Paricaia é bem pequenininho, então se você não fizer a boa vizinhança e levar tudo no peito, você não vai muito longe, né? Eu pelo menos penso assim, você tem que ir com respeito, conversando com um e outro, que a gente vai se entendendo no caminho. Sobre o questionamento que o colega falou aí da outra vez, que não foi comunicado, os vereadores pedindo opinião, eu até refaço a minha pergunta, em momento, uma observação, né? Em momento nenhum, eu questionei essa mesa, ou qualquer outra pessoa, sobre a conduta. A única coisa que eu questionei, a conduta é do presidente, é claro, todo mundo sabe disso, né? Apesar que não foi a resposta de uma pessoa aí, mas tudo bem. Entendeu a pergunta, mas não quis responder. O questionamento meu foi vereador, tomada uma conduta... Por favor, se atenha às proposituras. Sim, exatamente o que ele perguntou, por isso que eu estou respondendo. Por favor, não me apartei. Tá? Aqui Vossa Excelência não tem direito de apartear o presidente. Mas eu tenho direito de responder. Não, Vossa Excelência tem direito de falar. Eu vou terminar de responder. De apartear o presidente. A pergunta é o que eu não gostei, né? Uma observação sobre a atitude de não comunicar que tinha feito, que aí beneficiava todos e não somente um. Esse foi o único questionamento. De maneira nenhuma queria afrontar o senhor presidente, qualquer outra pessoa, mas o questionamento é esse. Por que não foi avisado todos? Já que nós somos uma família, né? Temos que zelar pelo bem-estar aqui de todo mundo, viver em paz aqui dentro dessa casa. Então beneficiou um só, como nós estamos vendo hoje, que só foi falado o nome de um colega, né, por conta de várias proposituras. Não está errado, né? Mas eu não participo, não contribuo com esse tipo de atitude, não me agrada. É só isso. A redação final do projeto de resolução número 4/2017 continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e ao público que nos assiste pela internet. Esse é um tema que tem gerado muita discussão na casa, obviamente do interesse de todos, e eu, para responder essa pergunta, gostaria de fazer uma colocação aqui,
que eu tive a oportunidade de fazer na sala do prefeito. Marquei uma reunião, o assunto é pertinente, tá, senhor presidente? Marquei uma reunião com algumas reivindicações que eu tinha e que, na verdade, não são minhas, são necessidades da comunidade que nós informamos ao prefeito. E lá tivemos uma conversa, pediu para que eu mandasse novamente essas informações, era só ratificando algumas que eu já tinha feito aqui pela Câmara. E lá eu tive a oportunidade de falar o meu posicionamento, ao qual eu ratifico aqui nessa tribuna. Quando me perguntam se eu sou oposição, a minha resposta, e me permitam, como eu estou fazendo da palavra, usar o pronome na primeira pessoa, eu respondo que não. Eu não fui eleito para ser oposição. Contudo, vai existir momentos que eu vou discordar, sim. Assim como há discordância, muitas vezes, entre amigos, familiares, eu vou discordar, sim, do Executivo Municipal. Contudo, quando eu me posicionar, vou ter algum embasamento técnico para isso. Não simplesmente político. Não foi para isso para que eu fui eleito. Então, o número de proposituras, ele passa a ser importante. Porque nem sempre, mesmo mantendo uma relação de respeito como eu tenho com a atual gestão, sempre demonstrei isso aqui, e sempre vou demonstrar, porque isso faz parte da minha personalidade, nem sempre todos os pedidos são atendidos e nós temos que acatar, porque está acima da nossa responsabilidade, porque a nossa função é assessorar, é fiscalizar, e nós desenvolvemos muitas ações dentro da Câmara. Aqui, a sessão da Câmara, ela passa a ser um complemento. O trabalho do vereador ele não pode ser julgado somente por o que acontece dentro da sessão. Muitas coisas são feitas fora daqui. O aumento do número de proposituras, eu concordo e me posiciono igualmente ao vereador Eliel. Eu acho que eu tenho convicção de que uma ou duas proposituras só não é o suficiente, e não significa que toda sessão eu vou colocar uma ou duas. Pode haver momentos que eu tenha necessidade de colocar mais. Contudo, eu também acho que deixar em aberto vai causar um grande número de problemas, visto que esses problemas nós estamos vivendo agora. Quando a portaria foi revogada, é uma atribuição do presidente em exercício? Sim. Ele tinha o direito legal de fazer aquilo naquele momento? Sim. Contudo, nem tudo aquilo que está dentro da lei, que é legal, é justo. E eu acho que da maneira, ou melhor, eu tenho convicção que da maneira que foi feita, não foi justo. Por quê? Eu monitoro sempre todas as proposituras que são postadas. Que como é feito até a quarta-feira, nós temos que colocar as nossas proposituras aqui, protocolar, para ver na próxima sessão. Eu sempre vejo a propositura de todos, até para que eu me prepare para a sessão que eu vou participar ativamente. Até sexta-feira, tinha, eu acho que umas 4 proposituras. Segunda-feira de manhã, não tinha, ou melhor, continuava essas 4 proposituras. Por volta das 18 horas, eu me preparando para vir para a sessão, entrei no site, vou ler com mais detalhe todas as proposituras e vou me preparar para a sessão. Tinha mais 5 proposituras que foram colocadas naquele dia. Eu liguei para o presidente e ele me informou também que ficou sabendo que estava um transtorno, enfim, aí os vereadores tomaram conhecimento. Então, ainda que estivesse dentro do direito,
naquele momento não foi justo, porque o presidente em exercício teve acesso a uma informação só dele, e só ele se beneficiou com isso. Outros poderiam postar, outros poderiam colocar as suas proposituras. E essas 5 proposituras que foram colocadas naquele dia, gerou um grande transtorno. É por isso que um número limitado sempre vai gerar transtorno. Eu também estou disposto a vir aqui, ficar até 2 horas da manhã se for necessário. Fui eleito para isso, fui eleito para trabalhar. Mas nunca vai ter um fim. Até porque eu colocar 100 proposituras aqui, numa sessão, é fácil. Nós somos vereadores e somos conhecidos. A gente sai na rua, para numa esquina, vem 10 pedir as coisas. É só marcar. Vai na esquina, tem mais 10. É só marcar. Vem aqui, manda para a prefeitura, vai ser atendido tudo? Não é possível ser tudo atendido. Tanto que nós estamos indo para a semana que vem mais uma sessão, onde ainda tem assuntos para serem discutidos. Então, o meu posicionamento é contrário a 2 proposituras, concordo com o posicionamento do vereador Eliel, e ao mesmo tempo sou contrário a que todas as proposituras sejam colocadas sem o número. Muito obrigado, senhor presidente. A redação final do projeto de resolução número 4/2017 continua em discussão. Fazendo uso da palavra, gostaria daqui manifestar também a minha opinião quanto a este projeto de resolução. Já foi dito aqui, ao assumir a presidência, não precisa nem dizer que tomei conhecimento, porque sou vereador da legislatura anterior. Porém, quero deixar bem claro aos nobres colegas que, quando trata-se dessa questão de limitação de propositura, surgiu aqui nessa casa uma portaria de 2013, tá? O qual limitava as proposituras no número de uma individual, uma coletiva. Tá aí, deixo bem claro para os nobres colegas novatos da casa, que em se tratando de portaria, não passou-se por votação dos vereadores. Às vezes tem aquilo, mas Vossa Excelência era o vereador da casa e Vossa Excelência não se manifestou naquele momento, foi uma portaria. Então, eu simplesmente tive que acatar e segui-la. Hoje não. Hoje, enquanto presidente, enquanto vereador, igual a Vossas Excelências, a gente está tendo a oportunidade, democraticamente, de discutir aqui essa questão de limitação de portarias. Tá? Partindo do conhecimento de que havia essa portaria, o qual não era uma portaria regular, não era legal esta portaria, foi que eu, enquanto presidente, sugeri, juntamente com a vereadora Tereza, juntamente com o nobre vereador Mário Miranda, consultando o vice-presidente da casa, o vereador Rodrigo, na questão de colocarmos, então, o projeto de resolução, o qual viria a legalizar, regularizar a situação das proposituras. Na ocasião, o vereador não precisa nem falar da opinião dele, já manifestou-se, né, na sessão passada, manifestou-se hoje, tem debatido sobre essa questão. Ele manifestou-se contrário, e, portanto, esse projeto ele foi de parte de autoria minha, do vereador Mário e da vereadora Tereza, que somos membros, né, da mesa. Bom, quanto à questão da limitação, eu também vejo assim, o porquê de eu ter votado favorável à emenda do vereador Eliel Kopp na sessão passada. Tá? Quando sugerimos o projeto de resolução, nós simplesmente colocamos democraticamente em debate, em discussão, para que essa casa pudesse debater, discutir, e é claro, e arrumar a melhor solução de maneira regular, de maneira legal, para essa questão das proposituras, fazendo com que a sessão torne-se uma sessão dinâmica, onde todos os vereadores tenham o direito da participação, onde o público, o qual eu, enquanto presidente, busco respeitar, também possa participar aqui, efetivamente, das sessões e sair daqui satisfeito. Então, o objetivo meu, enquanto presidente, não é travar
um número aí de propositura, ficar travando sessões, ou seja, debatendo proposituras de uma mesma sessão por 3, 4 sessões, mas também não é limitar um número, seja uma, seja duas. Portanto, naquela situação de votação na sessão passada, eu, embora tendo sido um dos autores desse projeto de resolução, o qual limita em uma propositura, e Vossas Excelências, o público presente, pôde apreciar a leitura do mesmo, a redação final, embora sendo um dos autores, eu votei contra pelo fato de que, pelo fato de ter visto democraticamente que a opinião, a emenda do nobre colega Eliel, naquele momento, seria melhor. Ela podia ser a melhor, ou seja, limitaria, mas daria aí uma chance de você colocar mais 2 proposituras, seria um limite de 3. Então, naquele momento, eu votei contra. Né? Hoje trata-se da redação final. Então, até comentei com alguns colegas dessa casa, eu sou do tipo de pessoa que, a partir do momento que a maioria vence, né, eu não abaixo a cabeça, mas simplesmente eu também acato. Eu vejo assim como a maioria optou pela decisão do projeto qual foi apresentado, né, e venceu-se por 5-4, então hoje, mediante a redação final, eu também darei o meu voto, é claro, mas eu simplesmente já quero adiantar o meu voto, tá? Eu não votarei, por se tratar de redação final, eu não votarei contra a redação final pelo fato de que? Pelo fato daquela parte de autoria minha. E se eu voto contra hoje, onde já não se trata mais de emenda, se trata de redação final, eu estou votando contra um projeto que eu mesmo apresentei para casa. Mas também, eu não votarei a favor, pelo fato de que eu, na sessão passada, votei mediante a questão do limite de propositor para 3. Portanto, simplesmente, eu absterei o meu voto aqui. Tá? E quero que fique bem claro para o público presente, tá? Para o público presente e para os nobres colegas, que o meu voto aqui não é por questão de que eu queira limitar em 3, tá? Ou simplesmente limitar em 1. Pelo fato de que aqui trata-se de redação final. Hoje eu não estou brincando mais com o voto dos colegas que tiveram seu voto vencido e nem brincando com o voto dos colegas, né, que tiveram seu voto perdido aqui. Mas estou votando pelo fato da questão de que eu sou um dos autores desse projeto, o qual foi apresentado. Respeitei a opinião do colega Eliel Coppe, vereador dessa casa, pelo fato de que ele visaria, né, um aumento aqui para 3, mas também não posso votar nem contra nem a favor. Hoje eu me abstenho por questão de ser autor da propositura. A redação final do projeto de resolução número 4/2017 continua em discussão. A redação final do projeto de resolução número 4/2017 está em votação, em única votação nominal. Os vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra a redação final do projeto de resolução. Com a palavra, o nobre vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto contra. Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, eu voto a favor. Milton Ticaca. Senhor presidente, eu voto a favor. Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto contra. Tereza dos Santos. Perdão. Professor Sérgio Schmidt. Desculpa aí, vereador. Senhor presidente, eu voto contra. Agora sim, vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor.
Conforme dito, eu, Paulo Roberto Mendes, me abstenho do voto. O projeto de resolução número 4/2017 está aprovado por maioria em única votação nominal. Leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 20/2017, referente ao projeto de lei número 16/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 20 ao projeto de lei número 16/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Primeiro, exposição da matéria em exame. 1. De autoria do chefe do Poder Executivo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 60 mil. 2. Na mensagem consta que o crédito se destina a obras de conclusão da unidade básica do Centro de Pariquera-Sul. 3. É o relatório. Segundo, voto do relator. 4. Compete a esta comissão permanente opinar sobre matérias que, direta ou indiretamente, alterem a defesa ou a receita do município e acarretem responsabilidades para o erário municipal, nos termos do artigo 46, inciso 2º, a linha D do Regimento Interno. 5. A matéria em análise é de legitimidade municipal, tendo sido observada a competência de iniciativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do inciso 3º do artigo 63 da Lei Orgânica e do inciso 3º do artigo 165 da Constituição Federal. 6. A reserva de lei foi observada nos termos dos dispositivos anteriormente mencionados. 7. No mérito, constata-se que a aplicação dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde na conclusão na UBS do Centro é de suma importância para melhorar o atendimento de saúde aos cidadãos pariquerenses. 8. A indicação da cobertura do crédito adicional suplementar consta no artigo 2º da propositura e está de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que institui normas para a elaboração e controle dos orçamentos. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela regularidade do projeto de lei número 16/2017, pelo que somos favoráveis à sua deliberação pelo plenário da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 19 de abril de 2017. Assino, vereador Mário Augusto Amaro Miranda, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Milton Ticaca, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, professor Sérgio Schmidt, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de lei número 16/2017 está em única discussão. De acordo com a inscrição dos senhores vereadores, Pois não? Não, sim, exatamente. Exatamente. É com a palavra Vossa Excelência, vereador, pode ficar tranquilo. Palavra ao vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa mais uma vez, que achei que ia passar para uma outra parte, é a discussão do projeto, né, do parecer. Bom, com relação ao parecer, referente ao projeto, né, do adicional para
para a UBS do centro. Quando foi enviado para cá o projeto, não foi respondido, né, até mesmo uma questão, um questionamento sobre o parecer do fundo do fundo de saúde, do Conselho de Saúde, né, do fundo, para a utilização desse valor. E aí eu reiterei, a comissão não reiterou o questionamento, mas eu como vereador fiz o requerimento questionando, né, pedindo parecer do Conselho de Saúde, dando um parecer que era para ele ter dado, da utilização desse valor, já que vai estar utilizando o dinheiro do fundo, né, e quando se fala em dinheiro de fundo, é o conselho que tem que deliberar e tem que também dar o parecer. E aí eles, com a resposta do meu requerimento, que é assunto pertinente, ele fala assim, o requerimento foi respondido sim. Talvez o nobre vereador não tenha entendido por não conhecer o verdadeiro papel do Conselho de Saúde. Eu acho que quem não entendeu foi o Executivo. Ele não entendeu muito bem o meu requerimento, porque eu pedi um parecer do Conselho. E aí ele fala assim, né, que ele reitera que a movimentação de recurso de uma ficha para outra dentro da própria pasta é do papel do gestor municipal de saúde. Mas nós não estamos falando de recursos de uma ficha para outra. Nós estamos falando de recursos de fundo. É totalmente diferente um do outro. Mas aí ele fala que aqui, sendo competência do Conselho de Saúde, o acompanhamento e a fiscalização das movimentações e dos recursos utilizados nas ações e no serviço de saúde. Se a responsabilidade, a competência é de acompanhar, fiscalizar, por que o Conselho não enviou o parecer da utilização desse recurso do fundo? Deveria ter enviado. Ele não enviou. Simplesmente ele disse que a atribuição de movimentação de uma ficha para outra é do gestor de saúde. Sim, mas não foi isso que eu perguntei. Mais uma vez, ele não responde. E aí ele diz que ele ressalta, né, que a resposta ainda está dentro, prevista no plano municipal, conforme cópia da ata e anexo. Está aqui a ata, mas na ata não diz nada também sobre a utilização e a forma utilizada do fundo. Ele traz aqui recursos de 2 deputados, mas não diz como que é a utilização. Então, não respondeu o que eu perguntei sobre a utilização desse dinheiro e como deve ser feito. Ou seja, uma desorganização ou não quer responder. Aí o vereador fala tem que ter um bom relacionamento e fala com relação a requerimentos. Mas requerimento é para isso, é para buscar resposta, e desse projeto, desse adicional, nós não tivemos. Mas se o prefeito não me respondeu, como diz aqui, né, o Tribunal de Contas vai responder. Isso é fato, e nós vamos questionar o Tribunal de Contas. E o projeto que nós estamos votando, né, sobre autorizar a abertura do crédito nacional, sou a favor da abertura do crédito nacional, porém, eu vou me abster do voto pelo fato dele não ter enviado a resposta do parecer do Conselho de Saúde referente ao fundo que vai ser retirado de 60 mil para a utilização da UBS. Então, mais uma vez, estou explicando aqui o meu voto e é somente isso, senhor presidente. O projeto de lei número 16/2017 continua em discussão. O projeto de lei número 16/2017 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei número 16/2017. Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, eu voto a favor. Milton Ticaca. Senhor presidente, eu voto a favor. Rodrigo Mendes.
Senhor presidente, eu abstenho do voto. Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, Paulo Roberto Mendes, voto a favor. O projeto de lei número 16/2017 está aprovado por maioria absoluta em única votação nominal. Não havendo nada mais a tratar na pauta da ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que farão uso da palavra na explicação pessoal que façam suas inscrições de acordo com o artigo 162 do Regimento Interno. Dentro da ordem do dia, perdão, aqui uma correçãozinha aqui, uma pequena correção. Dentro da ordem do dia, havendo tempo, de acordo com o artigo 160 do Regimento Interno, né, por direito falarão os vereadores inscritos. Somente para comunicar ao plenário, tá? Talvez está havendo um equívoco por parte dos nobres colegas em não se inscrever para a ordem do dia. Não é um erro. Então, assim, hoje, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, né, farão. Mas a partir da próxima sessão, não deixem de se inscrever na ordem do dia. Tá? Hoje nós temos aqui somente o vereador Rodrigo, né, nobre colega Rodrigo se inscreveu, mas já fica avisado a partir da próxima sessão, vossas excelências atentarem, inclusive eu, presidente da casa, tá, para estar assinando também, se quiser fazer uso da palavra, no artigo 160, que é a ordem do dia aqui. Tá? Então, por ordem de inscrição, o vereador Rodrigo, os demais que quiserem falar, podem se inscrever também. Cumprimento a mesa mais uma vez. Com relação à ordem do dia, então vamos explanar com relação só a questões da ordem do dia. Eu fiz algumas ponderações aqui dos projetos de lei. Com relação ao projeto de resolução de requerimentos, só queria destacar uma coisa, né? O requerimento ele serve, sim, para buscar informações quando nós não temos o bom relacionamento, né? E outra, serve também para buscar informações de outras entidades, aqui já falada, ou algumas informações que não dá para você ligar para o chefe, para o diretor de saúde, como diz o nobre vereador, ou para o diretor de obras, e resolver os problemas. Não tem, às vezes não dá para fazer isso. São informações administrativas, até mesmo informações operacionais, que nós necessitamos de um requerimento. Ou mesmo quando a gente vai buscar informações em outras entidades, outros órgãos, então serve isso. Com relação ao bom relacionamento, nós temos que ter sim, mas digo que a palavra da sensatez do prefeito, até que ficou meio conflitante aqui, porque, como diz o nobre vereador, né, como é que ele vai escutar ou ajudar quando quer bater de frente? Então, quer dizer que não é bater de frente. Quando um vereador faz o questionamento, o entender do prefeito é bater de frente, e aí ele não escuta o vereador, porque eu estou tentando falar com o vereador desde 2012, né? E eu não consigo. E nesse ano também tentei por várias vezes e não consegui. Né? Então, não é questão só de necessidade, é questão que nós temos que conversar com o prefeito, mas não tem essa sensatez assim, não tem essa abertura, é muito difícil. Com relação, até que o nobre vereador disse, né, informou sobre questões de justiça, né, com problemas de protocolos de requerimento quando eu fiz, é questão do direito do vereador, né? É claro que tem questões quando você toma, uns vão ter conhecimento e outros não vão ter conhecimento, mas não ficou isolado, não ficou congelado aquela atuação do livre acesso ao protocolo de requerimentos, de proposituras, né, num todo. Até hoje teve, né, e ficou aberto para todo mundo fazer qualquer tipo de propositura. Beneficia uma pessoa só, como o outro o nobre colega falou? Não. Isso beneficia a todos. Mas, resumindo, num todo, essa questão de propositura,
A minha pergunta é, existe solução para o número de propositura? Existe. E a solução é tempo. É o tempo do nosso expediente. Porque se nós tivermos uma solução no tempo, pode ter quantas proposituras tiver. Como o nobre vereador Sérgio disse, ele está disposto de ficar quanto tempo possível para tratar questões do nosso município. Então, a questão para solucionar não é o número de propositura, é o tempo que nós temos que estar aqui. Né? Então, isso é uma das soluções. Então, com relação ao projeto de resolução que foi colocado aqui a leitura final de número de proposituras, acredito que deveria, assim, ser livre, deverá ser livre. Creio que eu também vou buscar meios para que ele continue a ser livre e friso novamente. Se uma hora esse projeto de resolução não venha a ter mais efeitos, que os vereadores, que assim pediram uma em uma, continuem assim. Com relação ao projeto de resolução da emenda, só quero, da emenda do valor adicional, o meu voto de abstenção foi por quê? Por causa que a gente não consegue ter informações adequadas, pareceres que nós solicitamos, para que nós saibamos como está sendo gasto e como vai ser gerido realmente o dinheiro que não é nosso. Então, se eu não tenho a maior transparência da utilização do dinheiro e desse projeto do fundo e não veio, então eu me abstenho do voto, até que venham as informações, nem que seja do Tribunal de Contas, que aí então eu vou votar a favor. Mas é lógico que a questões de infraestrutura e investimento nesse município é importantíssimo e tem que haver sempre. Somente isso, presidente. De acordo com a ordem de inscrição, com a palavra o vereador Dorival Reis. Senhor presidente, demais componentes da mesa, nobres colegas, população que nos assiste. Hoje quero parabenizar 3 pessoas que por coincidência moram na Vila Clementina, não porque eu moro lá, né, mas são 3 pessoas de lá, que é o Zé Roberto, que inclusive acho que ele é funcionário da prefeitura, o Eduardo, que mora logo na entrada da Clementina, e também o Everton Oliveira, hoje farmacêutico, trabalhando na cidade de Iporanga, né? Os 3 são moradores da Vila Clementina. Quero parabenizar pelo belo serviço que eles vêm fazer com as crianças, sobre jiu-jitsu na Casa da Vila, lá na Vila Clementina. Parabéns para eles, então. Né? São pessoas que trabalham, levam a sério e ajudam muito essas crianças, adolescentes, com roupa, né? Que a gente sabe que não é muito barato. Então, eles estão fazendo um belo trabalho, por isso eu parabenizo, lembrando que o esporte, né? Como daqui a pouco a colega vai falar, é um grande recurso para que as pessoas não procurem outros caminhos que não sejam bons. Também quero parabenizar a TCPA, como é conhecida aqui em Pariquera, a torcida do Corinthians Pariquera Sul. Vereador, oi. Desculpa incomodar, cortar Vossa Excelência. Só para explicar aqui, Vossa Excelência pode se ater a questão do que estava na pauta da ordem do dia. E depois, Vossa Excelência. Não é a palavra franqueada? Desculpa. Não, tem mais 5 minutos para Vossa Excelência na franqueada depois. Desculpe, me perdi. Desculpa. Fica tranquilo. Tá? Eu não posso usar a palavra franqueada agora, só depois, né? E Vossa Excelência. Tudo bem. Desculpa, viu? Tá, pode fazer uso para parabenizar o. Sim. Esse crime, tá? Sem problema. Tá. Com a palavra o vereador Eliel Coppe. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, novos colegas. Aqui dentro da ordem do dia, como não foi lida uma indicação em função do tempo, mas aqui a respeito de um pedido de uma nova lombada lá na rua principal da Alameda Petropem. Vereador, me perdoe, tá? Da mesma forma que eu usei como vereador. Não, calma lá, me perdoe, da mesma forma que eu usei como vereador, vou ser coerente. Não, então eu confundi, perdão. Aqui, Vossa Excelências podem se ater ao que foi tratado na ordem do dia, tá? Então, só para explicar, é uma questão de explicação. Tá certo. Aí depois me perdoe. Não, tá certo. A questão do que foi lido aqui da colega, ok? Me perdoe. Então, quero aqui parabenizar o Everton, me perdoe, realmente, e pelo trabalho até
no domingo que teve lá o trabalho, a gente teve o trabalho ali na igreja Vereador, Assembleia. Vossa Excelência pode voltar já, tá, e vai parabenizar o Everton na palavra franqueada. Tá bem, tá? então vamos lá. Me perdoe. Tá bom. Tá, jóia. Não vamos deixar de parabenizar o Everton, não. Bom, não havendo mais inscritos, eu quero aproveitar esse instante aqui, né, só para esclarecer, tá? Eu quero esclarecer a Vossas Excelências, para que na próxima sessão a gente já se organize para esse tempo. Essa inscrição da ordem do dia, nós poderemos fazer o quê? Estar comentando aqueles projetos que foram debatidos na ordem do dia. No caso, hoje nós tínhamos o projeto das proposituras e também esse da UBS, adicional da UBS aqui, né, que eram as duas situações. Então, quando nós tivermos pauta na ordem do dia, nós podemos comentar nesses 5 minutos. Tá? Totalmente entendido, tá? Vereador Dorival, vereador Eliel, peço desculpa a Vossas Excelências, e na próxima sessão, com certeza, tá? A gente já está aqui seguindo os moldes. Agora sim, então, não havendo mais inscritos, nós passamos, né, eu solicito aos senhores vereadores para que, de acordo com o artigo 162, façam suas inscrições para a palavra na explicação pessoal. Acabou o tempo, Sérgio. Fazendo uso, na explicação pessoal, fazendo uso da palavra, a vereadora inscrita Teresa dos Santos, por 5 minutos. Agora sim, vereadora, Vossa Excelência pode parabenizar. Até que enfim. Bom, cumprimento o presidente, nobres colegas, público aqui presente. Quero parabenizar toda a equipe, né, do ciclismo, em nome aí de Everton Pitu. Parabéns, Everton. Também o Fábio Tetsu não está presente, mas eu vou citar o nome deles, do pessoal da equipe. O Fernando, o Marcel, o Clodoaldo. Bom, esse evento, como a própria moção disse aqui, aconteceu no dia 7 desse mês e foi um grande sucesso, né? Com participações aí de várias cidades, vários ciclistas, incluindo crianças, adultos. Eu quero dizer que a gente fica muito feliz com esses eventos, espero que mais eventos como esses aconteçam aqui na nossa cidade, já que a nossa cidade está tão carente de lazer, né? Carente de turismo, então a gente fica muito feliz quando acontecem esses eventos. Bom, mais uma vez, parabenizar toda a equipe do ciclismo, né, que proporcionou aí um turismo ecológico, com o percurso do circuito. A segunda etapa a caminho da febre do rato. Espero que na terceira etapa, eu e o Paulo possamos estar presentes também nessa etapa aí que aconteceu. Então é isso. Parabéns, Everton, mais uma vez, viu? Pela sua iniciativa e por todos os eventos que você tem prestado a sua colaboração, eventos de ciclismo aqui, que aconteceu já na nossa cidade e toda a região aqui do Vale do Ribeira. Eu quero só também deixar registrado que no dia 19, sexta-feira, eu estive numa reunião em Jacupiranga, na Prefeitura de Jacupiranga, com o secretário
adjunto de Emprego e Relações de Trabalho, o senhor Eufrosino Pereira, ele que veio lá de São Paulo, a respeito do Banco do Povo. Eu que já entrei aqui com um requerimento a respeito desse assunto, e eu fiquei feliz que o nosso vice-prefeito Wagner esteve presente, então eu acredito que agora a gente consiga reativar o Banco do Povo aqui em Pariqueraçu, podendo ajudar aí vários empreendedores a concluir seus negócios, e eu fico muito feliz. E nessa sexta-feira eu estive lá, onde teve a participação de várias cidades, estavam lá, o pessoal da Barra do Turvo, Juquiá, o pessoal de Jacupiranga também, Pedro de Toledo. Foi um encontro muito, muito importante. Eu fico muito feliz por isso. Então é isso, agradecer mais uma vez a presença do público aqui presente, e muito obrigado e boa noite. Agora sim, com a palavra, Dorival Reis. Tá? Mais uma vez, vereador, me perdoe, tá? Vossa Excelência pode fazer uso da sua palavra e fazer suas explicações. Bom, mais uma vez, boa noite, senhor presidente, demais colega, público. Peço desculpa pelo equívoco aqui. Ainda bem que o Eliel me salvou, não fiquei sozinho. Bom, então só para reforçar, né? É o Everton, que hoje é farmacêutico na cidade de Iporanga, mora na Vila Clementina. O Zé Roberto, que trabalha na prefeitura, mora na Vila Clementina também, família de lá. E o Eduardo, que é cabeleireiro também. São 3 lutadores, né, de jiu-jitsu, e que levam essa criançada aí, não só criança como adulto também. Eu já tenho ensaiado várias vezes de ir, mas ainda já estou meio velho, acho. Então, parabéns para eles, que fazem um belo trabalho lá na Vila Clementina. Eu não me lembro certo o número de pessoas que são atendidas, mas são bastante crianças. Quero agradecer e parabenizar também em nome do Zé Augusto, que é o coordenador de um grupo do WhatsApp que fala da torcida do Corinthians, não se relacionando propriamente ao futebol, mas para mostrar que é possível você torcer para um time sem ter atrito com outros torcedores. Então, agora nós estamos promovendo a campanha do agasalho. Foram depositadas algumas urnas aqui no mercado do JC, no DUP Autopeças e também na faculdade Unisep, onde a gente vai estar arrecadando agasalhos, né? Bom lembrar, quem tiver roupas que não usa, né? Ou até umas roupas que dá para doar para essas pessoas, depois nós mesmos do grupo a gente vai se encarregar de estar distribuindo para as pessoas que a gente acredita que tem mais necessidade. Então, por hoje é só, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, nobres colegas e público presente. Quero dar os parabéns pela moção. O Everton está de parabéns. Conheço o Everton faz tempo já. Pitu, mais conhecido como Pitu, né? Já acompanhei diversas vezes ele em eventos. Como trabalhava na ambulância, fazíamos parte junto. Está de parabéns, Everton. Também quero falar aqui de uma indicação que eu fiz. Não deu para ser lida na sessão passada. Até já foi encaminhada para a prefeitura. Mas eu quero reforçar aqui, por conta dos moradores do bairro Jardim das Acácias me chamar sobre 2 redutores de velocidade na rua Ferrúcio Padovan. Já teve até acidente com vítima muito grave, que eu até presenciei no local. Então vou amanhã levar uma cópia da indicação no prefeito, para que seja tomadas as providências. Quero também mandar uma boa noite aí para o meu amigo Irineu Martins, que faz parte da rua Ferrúcio Padovan, e para o meu amigo lá da Periperi, José Kugler, que já me procurou diversas vezes no postinho lá da Periperi, e hoje eu não trabalho mais no local, trabalho na Vila Clementina. Então tá aí meu abraço, seu Zé. Agradecer a todos aqui, o Remela também, todo mundo. Muito obrigado. Boa noite. Com a palavra, o nobre vereador Eliel Coppe. Vereador, da mesma forma, quero pedir desculpa. Faça uso da palavra. Peço desculpa do equívoco, até porque não tem muita desculpa, né? É o segundo mandato, mas foi solidário aqui com o nobre vereador, né? Vamos juntos aí no mesmo barco. Mas assim, vamos retomar aqui a palavra, analisar aqui o Everton pelo trabalho. Estava mencionando que
foi no domingo de manhã, indo na igreja, a gente tem um trabalho, e vendo lá o movimento, bastante pessoas ali trabalhando, a organização que estava ali, né, as tendas, as atividades, e é algo que traz alegria para a cidade, sinceramente, né? Toda aquela movimentação, toda aquela disputa saudável, resgatando os jovens, trazendo algo novo para a cidade. Interessante as cidades que participaram, que foram muitas, né? E de várias localidades. Então, parabéns aí, continue empenhado nesse trabalho. Da outra parte, também a questão, a gente está pedindo ao prefeito que possa ali atender uma reivindicação dos moradores do bairro do Conchal, para quem está ali mais uma lombada, ali perto da altura do 188. Existem, acho, umas duas ali que já estão um pouco desgastadas, que ele possa também atender ali. Infelizmente, as pessoas, às vezes, um pouco descuidadas com carro, com motocicleta. Sempre tem aqueles que andam em alta velocidade. E uma lombada também, ela acaba inibindo, assim, as pessoas. Por fim, eu quero aqui convocar os colegas para quarta-feira, às 19 horas, participarmos da reunião. Temos projetos e resoluções aí para ser deliberado. Mais uma vez, meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, o nobre vereador, professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e ao público que nos assiste pela internet. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Tereza pela moção de aplauso para o Everton Ribeiro, Everton Pitu. Ele tem feito um trabalho extraordinário dentro da nossa cidade. E esse tipo de ação, com o resultado que ele consegue realizar, só é obtido porque realmente ele acredita na força do seu trabalho e na transformação que essa ação pode provocar. Porque o que foi feito é o resultado de muitos anos que projetou o Everton como um atleta e como um profissional reconhecido no ciclismo em todo o do Ribeira. Quando se compra uma bicicleta hoje para fazer ergonomia, ele é referência. As técnicas que são utilizadas no pedal, os equipamentos que são utilizados, ele é um consultor. Ele se tornou um profissional da área, o mais altamente capacitado. E essa alta qualificação, somado a ser um sonhador e acreditar que o esporte pode provocar transformação, é que fez com que esse último evento fosse o sucesso que foi. Eu, particularmente, tive o privilégio de ser um dos primeiros patrocinadores do Everton. Na época, o Everton, junto com o Clodoaldo, faziam academia, na Forma Academia, gratuitamente. A gente dava um treinamento especial para eles. E ele se dedicou muito. Essa dedicação, a ela, soma-se o trabalho de outras pessoas que há mais tempo estão ligadas e trabalhando junto com ele. Então nós temos nessas pessoas hoje o Marçal, o Fábio que foi citado, mas o Clodoaldo Rodrigues, também um companheiro de trabalho de longa data. Não podemos também esquecer o nome do Dr. Wilson Maeno, que sempre foi um grande entusiasta e um grande incentivador do ciclismo em Pariquera, que se tornou uma referência no Vale do Ribeira através de um circuito chamado Ubuntu. O Ubuntu, ele foi bastante pensado até na maneira de escolher o nome. Ubuntu é uma filosofia africana, onde diz que sou o que sou porque somos juntos, ou todos juntos, me perdoe se eu errei, Everton. Então, o conceito da união já nasce até na escolha do nome. O Ubuntu não foi escolhido por acaso. O circuito, a Febre do Rato em Pariquera, nessa etapa, teve 210 inscritos, 18 categorias, tendo
de crianças de 4 anos de idade em um mini circuito até pessoa mais velha com 82 anos. Esse é um resultado efetivo de muito trabalho e muita dedicação. E até amor e respeito pela nossa cidade. O circuito A Febre do Rato é em homenagem ao Bar do Ceará, que passa ali numa saída da estrada de Cananéia, conhecido como Febre do Rato, e por se reunirem lá algumas vezes, tomando uma tubaína, e como passa por lá a competição, batizaram com esse nome. Uma bela homenagem, e essa homenagem ainda se refletiu, porque eles levaram uma camisa da competição para a esposa do Ceará, que já faleceu. Outra preocupação, e até demonstração de carinho por Pariquera, é o nosso primeiro ciclista mais conhecido, que até já teve um circuito com o nome dele, que é o Miro Galglitz, que na época não tinha mountain bike, muito menos marcha, pedalava em barra circular e pedalava muito. Então, ao trabalho do Everton, também se homenageia a família Galglitz. Para encerrar, eu também gostaria de falar aqui sobre um projeto do Rotary, que está sendo feito nesta semana, no dia 27 desse mês, às 9 horas da manhã, em uma parceria com o Rotary Clube de Pariqueraçu Imigrantes, Rotary Clube de Cajati, Rotary Clube de Registro Ouro, será inaugurada a brinquedoteca do Hospital de Pariqueraçu. Muito obrigado. Desculpe, senhor presidente. Não se preocupa não, vereador. Com a palavra, o nobre vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores, o público aqui presente e as pessoas que nos assistem via web. Também não poderia deixar de parabenizar aqui o Pitu por esse belo trabalho, né? Podemos dizer até um mega evento aqui na região. Acho que eu tenho acompanhado ali, a gente vê que o evento vem crescendo a cada ano, né? Justa homenagem aí da vereadora Tereza, parabéns, vereadora, pela lembrança, né? A gente tem que estar sempre incentivando o esporte na cidade, principalmente um esporte dessa altura aí. O vereador Sérgio aí explanou muito bem aí, né? Bastante detalhe, não vou ser repetitivo. Mais uma vez, Pitu, parabéns mesmo, continue fazendo esse belo trabalho que vem fazendo aí para a nossa cidade aí, ou seja, vai levando o nome da nossa cidade, né? Cada vez para mais cidades, até fora do Vale do Ribeira mesmo, né? Esse circuito aí vai crescendo. Eu estive essa semana lá no cartório eleitoral, fui fazer minha biometria e o cartório eleitoral estava vazio lá, né? Aí estava conversando com o pessoal lá até da possibilidade de trazer aqui, vim fazer aqui no final de semana, tal. Impossível não é, mas falou que é muito difícil para eles lá trazer os equipamentos aqui, depende de uma parte técnica meio complicada aí, que eles não vê assim como uma saída para esse cadastramento da biometria. Eu, como disse, fui lá, não tinha ninguém fazendo. Ele estava conversando com eles lá, tal, até bati um papinho com eles lá, fiquei lá. Do eleitorado de Jacupiranga, eles acreditam que fizeram 4% só da população, né, que vota, né? Então é muito pouco. Eles estão preocupados porque eles falaram, hoje, Arnaldo, o pessoal que vem aqui, chega aqui, a gente atende, né? Pode esperar um pouquinho, a gente atende. Mas a gente vai ver que lá na frente vai afunilar isso daí. E aí vai ter que ser feito tudo com agendamento, né? E aí vai ser mais difícil ainda. Então o que a gente vê, que nessa projeção do jeito que está acontecendo, na próxima eleição, a gente vai ter muitas pessoas que não vão estar habilitadas para votar, que não fizeram a biometria, né? Então a gente, como vereador aqui, eu vou até conversar com o prefeito aí, para ver se a gente consegue arrumar aí, fazer alguns cartazes aí, disponibilizar, tipo, em alguns dias da semana aí um ônibus, né, para ver se incentiva o pessoal a fazer essa biometria, né? Você vê, eu estou direto em Jacupiranga, não sei se os colegas aqui todos já fizeram a biometria ou não, mas a gente vai lá e muitas vezes esquece, vai deixando, chega uma hora aí que vai afunilar. Temos aqui o Paulinho, ele tem vários funcionários lá, eu tenho alguns funcionários lá na firma do meu pai lá, a gente
perguntei para alguns deles, assim, eles já fizeram, nenhum fez, entendeu? Naquele negócio do brasileiro, deixar sempre para a última hora, né? Então é importante que os colegas aqui divulguem também, através de seus familiares, amigos aí, para a gente dar essa oportunidade para a população. A gente vê nosso cenário político aí jogado na lama, lá no fundo do poço, né? Corrupção em cima de corrupção. O povo não tem muita vontade de votar mais, né? Mas a gente tem que escolher os nossos representantes, né? Então essa daí é uma dica aí que eu deixo para os colegas aí que ainda não foram lá e talvez nem se atentaram para esse afunilamento aí que o cartório está vendo, porque não vai adiantar chegar lá no final lá e todo mundo lá que não vai ser atendido, né? Tem uma certa demora ali, tem que colocar todos os dedos ali e tal, demora ali em torno de uns 10, 15 minutos cada pessoa, né? Então é um trabalhinho aí que se deixar para a última hora não vai ser possível atender toda a população, que não é só de Pariquera, é Pariquera, Cajati, Barra do Turvo, né? E Jacupiranga. Era isso, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos mais uma vez. Bom, quero iniciar aqui parabenizando, né, a nobre vereadora pela moção com respeito ao nosso colega Ipitu. Parabenizá-lo também pelo teu desempenho, pelo seu trabalho no esporte, não só pelo ciclismo, ao qual eu acredito que ele se identifica mais, mas pelo esporte em todo ao qual ele se envolve. Tenho visto aí o seu trabalho de envolvimento e tudo que se envolve, tudo que ele se envolve, você se envolve, sai de acordo e sai com um bom resultado. Então você está de parabéns aí. Bom, com relação às questões aqui do nosso município, eu protocolei um requerimento, né, com relação a informações do CIP, né, que são as contribuições aí para expansão de iluminação pública. Foi uma questão bem discutida aqui nessa casa. E, mais uma vez, eu também solicitei informações do Conselho, que deve ter, uma vez que tem um fundo, ao qual hoje foi lida uma resposta, né, dos valores que estão no fundo e que estão sendo geridos. Porém, no item 5, aqui a Prefeitura já disse, né, quanto ao Conselho, temos a informar que nos termos da Lei 122/2002, a criação do Conselho não foi regulamentado. Ou seja, nós não temos um Conselho ao qual possa estar responsável e também gerindo esse fundo que nós recebemos de contribuição do CIP. Então, minha preocupação maior é as tratativas e as responsabilidades do Executivo perante aos recursos a ser investido no nosso município. Então, não veio mais uma vez uma resposta, né, até pedi, quem faz parte, né, do Conselho não tem, vou solicitar do outro Conselho de Saúde e desse também. Só que eu acredito que eu vou ter que solicitar isso no Tribunal de Contas e não mais na Prefeitura, porque eu já esgotei todas as possibilidades. Com relação ao meu requerimento sobre a ponte, eu queria deixar até em aberto para o nobre vereador Eliel, se quiser subscrevê-lo, uma vez que também já fez algo no tocante dessa questão. Então está livre aí para poder fazer, para subscrever o requerimento. Com relação, eu também trouxe aqui uma matéria de um jornal,